pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estar abrindo o seu lar para esse programa. Meu nome é Pastor Francisco Mesquita, da comunidade cristã Dunamis. Então, inclina os teus ouvidos, atenta para tudo aquilo que Deus tem reservado para você nesse dia. Então, fique com esse louvor e com essa palavra abençoada que vai impactar a tua vida. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Querido, Paulo ele fala coisas tremendas na sua carta aos Colossenses. Como eu costumo dizer, a carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas mais cristocêntricas das Escrituras. Eu mais me atreveria e eu diria que a carta de Paulo aos Colossenses é a carta mais cristocêntrica que tem nas Escrituras. Uma vez uma irmã, no seu treinamento bíblico, ela me perguntou como eu fazia para estudar as Escrituras, né? E eu dei uma frase para ela que não é minha. Eu gostaria muito que tivesse sido minha essa frase, mas infelizmente não é minha. Amém? Mas eu disse para ela o seguinte: olha, querida, você deve observar algumas colocações no Novo Testamento. Colocações como essa: em quem, no qual, pelo qual. Amém? Porque são colocações que manifestam a nossa identidade. Mostra quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo Jesus. Como nós podemos ver na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele diz que nele nós somos perfeitos. Diga nele. Nele quem? Em Paulo? Não, em Cristo Jesus. Ele diz que nele nós somos perfeitos. Amém? Aqui ele está falando, amado, de maturidade espiritual, de crescimento. Amém? Porque quando de fato nós entendemos que nós estamos nele, nós vamos entender que eu vou fazer, eu vou executar, eu vou operar, não na minha força, não na minha capacidade humana natural, mas na capacidade que Ele me delega, na capacidade que Ele me dá, na capacidade dEle, na suficiência dEle. Amém? E quando eu falo de identificação, estou falando sobre isso, aquilo que Paulo falou escrevendo aos Coríntios. Ele diz que nós conhecemos a graça de Deus desta forma, que Cristo, Ele, Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos o quê? Ricos. Identificação é isso. Ele se identificou comigo e com você e desceu ao nosso nível. Diga, Ele desceu ao nosso nível. Porque, amados, Ele sendo Deus,
se despojou de toda a sua glória de Deus e se fez homem. Ele se fez homem por quê? Por amor a mim e você. Amém? Por que ele se fez homem? Para me alcançar e te alcançar. Ele desceu ao meu nível e ao teu nível para nos alcançar. Na verdade, eu sempre digo, eu sempre tenho repetido isso aqui na igreja. Jesus, ele é o homem perfeito. Ele é o conceito de Deus para a humanidade. É o modelo perfeito de homem. E ele veio e se manifestou, desceu ao meu nível e ao teu nível, para quê? Para que nós conhecêssemos Deus através dele. Ele veio para revelar o Pai a mim e a você. E ele veio revelar também o nível e o padrão que eu e você podemos andar e desenvolver. Ele veio revelar a glória que estava disponível para toda a humanidade desde a criação, desde o início, desde a fundação do mundo, e que o homem ele perdeu por consequência do pecado e da desobediência. Amém? E aqui em Colossenses, no capítulo 3, Paulo ele está falando exatamente sobre isso, sobre esta verdade. Eu gostaria que você considerasse esta verdade comigo. Colossenses, a partir do verso 1. Colossenses 3:1. Olha só que coisa maravilhosa. Ele diz aqui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então aqui, Paulo ele começa falando, de fato, na verdade ele repete uma afirmação que ele já falou em capítulos anteriores desse livro, falando da minha posição e da tua posição. Qual é a nossa posição hoje? Nós temos que entender esta verdade, querido. Diga assim: eu estou nele. Diga: eu estou nele. Aleluia. Amém. Você está em Cristo. A Bíblia fala que eu e você, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. Aí a Bíblia fala que ele é aquele que encheu todas as coisas. Não é isso que fala em Efésios, no capítulo 1. Ele diz assim: ele é o cabeça de todas as coisas. Mas eu e você, como seu corpo, como a sua igreja, nós somos o quê? Nós somos a sua plenitude. Diga: nós somos a sua plenitude. Irmãos, quem falou isso foi a palavra, foi as escrituras. Está lá em Efésios, no capítulo 1. A Bíblia diz que eu e você, como corpo de Cristo, como a igreja, nós somos a sua plenitude. Ele é o cabeça, o comando parte dele. Ele foi aquele que completou de forma perfeita todas as coisas. A salvação é por causa dele. Nós somos o resultado da graça de Deus. Nós estávamos alheios à vida de Deus. Nós andávamos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos da carne. Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos escravos do nosso corpo, mas ele nos libertou. Amém? Através do novo nascimento, nós estamos conectados a ele. Através do novo nascimento, o nosso espírito foi recriado. Nós não chegamos ainda fisicamente ao céu, mas o céu já chegou e alcançou a minha vida e a tua vida. Meu querido, eu quero que você entenda algo precioso, que se você entender esta verdade, vai mudar radicalmente a tua vida. Você tem que entender que você não está no céu ainda, mas o céu já está dentro de você. O céu já está dentro de mim, dentro de você. Essa é uma grande realidade. Não é um mérito meu, não foi eu, não foi você que conquistou esta realidade, esta posição, é um mérito dele. É uma obra da graça de Deus. Foi ele que fez, foi ele que completou, foi ele que pagou o preço por mim e por você. A Bíblia fala que existia um escrito de dívida, existia de fato um escrito de dívida contra a minha vida e contra a tua vida, e nós não éramos capazes de pagar esse escrito de dívida, mas ele pegou esse escrito de dívida e cravou na cruz.
E ele despojou todo o principado e toda a potestade. Quando foi que ele fez isso? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Colossenses 2, do verso 13 ao verso 15, ele fala sobre isso. E a Bíblia fala que ele despojou todo o principado e potestade e o expôs à vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O que foi que ele nos fez? O que foi que ele fez a mim e a você? Ele nos deu vida. Ele nos deu a sua própria vida. O Nando e a Kelly, eles louvavam aqui, e eles falavam, louvando, eles diziam que o Senhor, Ele nos deu a sua vida, Ele soprou a sua vida dentro de nós. Queridos, o homem, ele perdeu esta realidade quando ele transgrediu, quando ele pecou, mas ele recuperou esta realidade quando ele se submeteu, através de aceitar Jesus, a justiça de Deus no Calvário. Por isso que nele hoje, eu e você, nós somos o quê? Nós somos justos. O que é justo? O que é ser justo? É o contrário de ser pecador. Ser justo é ser justificado. Você foi julgado e foi absolvido. Não existe mais nenhuma condenação sobre a tua vida e sobre a minha vida. Por quê? Porque Ele nos substituiu. Aleluia. O escrito de dívida que havia contra mim e contra você, Ele tomou sobre si. Toda a maldição veio sobre Ele no Calvário. Sim ou não, irmãos? Você acha que Jesus estava brincando, ele estava mentindo? Quando ele no Calvário, ele suspira e diz: Deus meu, por que me desamparaste? O que foi que aconteceu ali no Calvário? O pai literalmente virou as costas para o filho. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Toda a maldição da humanidade estava sobre ele. Toda a maldição da humanidade estava sobre ele. Toda a enfermidade da humanidade estava sobre ele. Por isso que somente a ele é devida a glória. É por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque ele foi o único capaz de pagar este preço por mim e por você. Nenhum outro foi capaz e tinha o direito e tinha o poder de o fazê-lo. Porque toda a carne estava contaminada pelo pecado. Mas ele, como justo, imaculado, sem pecado, ele desceu ao meu nível, ele se fez homem. Por isso que Paulo diz: pois conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos o quê? Ricos. Ele desceu ao nosso nível para nos pegar, nos tomar e levar ao seu nível. É por isso que Paulo, ele diz que hoje nós estamos nele. Hoje nós estamos aonde? Nele. Aonde? À direita de Deus Pai. Em que local? Nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Eu estou nele. Aleluia. Aquilo que ele fez, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele venceu e tomou, ele não venceu para ele mesmo. Se você ler o livro de Colossenses, você vai ver no capítulo 1 que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e nada do que foi criado ou foi feito se fez sem a sua participação. Então, tudo pertencia a ele. Ele não tinha que lutar por aquilo que já pertencia a ele. O preço que ele pagou por mim e por você. O preço que ele pagou por mim e por você. Aquilo que ele conquistou não para ele, mas ele conquistou para mim e para você. Porque tudo já pertencia a ele. Mas ele se fez homem e dominou e conquistou por mim e por você. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E a Bíblia fala que literalmente, querido, ele morreu e ele foi até as regiões inferiores da terra. As pessoas, elas acham que Jesus, ele chegou lá no inferno chutando balde, botando demônio para correr. Não, querido, ele teve que chegar como o Cordeiro de Deus.
Ele teve que chegar como condenado. Sabe por quê? Porque todas as reivindicações da justiça tinham que se cumprir nele. Se você lê a oração de Jonas, do profeta Jonas no ventre do peixe, tipifica a oração de Jesus no coração da terra. Pedro, ele pregando em Jerusalém no dia de Pentecostes, ele falando de Jesus, Pedro, ele fala algo interessante, algo maravilhoso que eu e você temos que considerar. Ele diz assim: olha, as cadeias da morte não puderam reter. Se você acredita na literalidade das Escrituras, eu acredito que as Escrituras, elas falaram de fato aquilo que tem que ser falado de forma literal. E a Bíblia representa e revela Bíblia. E Pedro diz que as cadeias da morte, ele estava literalmente manietado. Em nenhum texto da ressurreição de Jesus você vai ver que ele se ressuscitou a si mesmo. Ele teve que depender do Pai. A Bíblia fala que ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Em outro texto diz pelo Espírito de Santidade, pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. E nenhum texto vai mostrar que Jesus, ele se ressuscitou a si mesmo. Ele teve que depender do Pai. Ele teve que confiar no Pai. Ele teve que esperar o Pai. E foi literalmente o que aconteceu. Quando todas as reivindicações da justiça se cumpriram nele, ele ressuscitou. A morte não pôde reter. Por que a morte não pôde reter? Porque apesar dele ter tomado o meu pecado e o teu pecado, ele estava como substituto. Aqueles pecados não pertenciam a ele. Ele estava me substituindo e te substituindo. Aleluia! E ele ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre a morte, sobre o inferno, despojando todo o principado e toda a potestade, todo o poder e domínio. Mas acontece, queridos, que a Bíblia diz que da mesma forma que eu e você, nós nos identificamos com a sua morte e sepultamento, nós também da mesma forma nos identificamos com a sua ressurreição. Amém? Amém? Quando nós nascemos de novo, é como se nós tivéssemos passado todo esse processo com Jesus. Literalmente. É como se eu e você tivéssemos percorrido todo esse caminho com Ele. Literalmente. E estamos lá. Então, é isso que Paulo fala aqui. Ele diz: olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foram aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo? Diga eu. Foi eu e você. Amém? Essa é a nossa realidade. Aí assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Por que nós temos que procurar compreender? Aqui ele está falando a respeito de compreendermos a respeito das verdades espirituais, entendermos os princípios, entendermos os nossos direitos. A Bíblia fala que eu e você, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros. Existe uma herança que eu e você, queridos, nós temos que tomar posse. Sim ou não? Nós temos uma herança que nós temos que tomar posse. Nós temos que compreender qual é esta herança. Por isso que ele diz: olha, pensai nas coisas lá do alto. Nós temos que considerar as coisas do alto. Nós temos que considerar as coisas celestiais. Nós temos que considerar as verdades bíblicas, aquilo que está escrito a nosso respeito. Jesus, ele sabia o que estava escrito a respeito dele.
Sim ou não? A Bíblia fala que ele chegou no sábado na sinagoga, ele pegou o rolo e ele achou o lugar aonde estava escrito a respeito dele no livro do profeta Isaías. E ele começou a ler aquele trecho e ele disse o seguinte: olha, hoje se cumpriu essa palavra. Os judeus sabiam que ele estava falando do Messias. Sabia que ele estava falando daquele que viria para estabelecer o reino a Israel. E eles ficaram alvoroçados, eles ficaram em pânico, eles quiseram jogar ele do penhasco, porque eles sabiam o que ele estava falando ali, mas eles não compreendiam, eles não entendiam, eles não reconheciam que ele era o tal. Mas Jesus sabia o que estava escrito a respeito dele. João Batista sabia o que estava escrito a respeito dele. Os fariseus mandaram representantes, chegaram para João Batista e disseram: quem é você? Você é o Messias? Ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. João, ele sabia quem ele era através das Escrituras. Agora eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você quer se conhecer? Você quer saber quem você é? Examine as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. De que forma as Escrituras devem habitar no meu coração e no teu coração? De forma abundante. Paulo ele diz: olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meu amado, nós temos que ser cheios da palavra. Jesus ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem na sua plenitude ele é espírito, alma e corpo. Não é isso que fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que eu e você nós somos espírito, alma e corpo. Muitos de nós somos muito diligentes para alimentar o nosso corpo. Nós damos no mínimo 3 boas refeições para o nosso corpo todo dia. Sim ou não? Nós temos o maior cuidado com o nosso corpo físico. Mas Jesus ele diz assim: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê? Porque o verdadeiro eu, o homem real, o homem espiritual, não é isso daqui. Aqui é a casca, é o corpo, é a casa do meu espírito. E amados, o alimento espiritual é a palavra de Deus. O que vai nos alimentar espiritualmente é a palavra. Por isso nós temos que estar cheios da palavra. Aleluia. Então Paulo, ele diz que eu e você nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quando Paulo diz para buscarmos as coisas do alto, ele está falando de coisas que vão revelar a mim e a você a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza. Quer conhecer Deus de forma perfeita? Olha para Jesus, porque Jesus ele veio com o intuito de revelar o Pai. Ele é a revelação do Pai para os homens, e ele é a revelação do homem para os homens. Ele é o homem perfeito, é o homem que Deus idealizou. Quando Deus ele projetou e ele criou o homem, ele criou Adão, que dominava e sujeitava sobre todas as coisas. Não era escravo de nada e nem de ninguém. Sim ou não? Mas o homem ele transgrediu, ele morreu espiritualmente, e a consequência do pecado foi a escravidão. Mas ele veio, Jesus, como o último Adão, como o segundo homem. Amém? E como fala aqui em Colossenses também, quando ele ressuscitou, ele saiu da categoria de unigênito e passou para a categoria de quê? Primogênito. O que é primogênito? Eu falei aqui domingo passado. É o primeiro de uma geração de muitos que viriam depois dele. É o primeiro de uma irmandade. Amém? É uma nova criação, de fato. Por que ele se tornou, ele saiu da categoria de unigênito, ele passou para a categoria de primogênito? Porque ele foi o primeiro a nascer de novo. Pastor, você está dizendo que Jesus nasceu de novo? Sim, ele não morreu? Sim ou não?
Quantos sabem que quando a Bíblia fala da morte de Jesus, não está falando da morte física? Não está falando da morte física de Jesus. Está falando da sua morte espiritual. O pecado, da mesma forma que afetou o homem nas suas três partes, no espírito, na alma e no corpo, ele afetou Jesus também na sua plenitude. Ele não somente morreu fisicamente, ele morreu também espiritualmente. É por isso que ele disse: meu Pai, por que você me desamparou? Deus meu, por que você me desamparaste? Porque ele morreu espiritualmente. Ele teve que provar a morte na plenitude, por mim e por você. Uma vez um irmão falando comigo, ele disse: olha, a morte de Jesus foi simbólica, como a morte daqueles carneirinhos, aquelas ovelhas no Antigo Testamento. Ele levou o pecado sobre ele, o pecado da humanidade, de forma simbólica, como aqueles carneiros levaram na Antiga Aliança. E eu disse: irmão, aqueles carneiros eles levaram de forma simbólica, porque eles eram uma sombra. Eles apontavam para o real, eles apontavam para a essência que era Jesus. Tanto que o homem não foi justificado dos seus pecados no Antigo Testamento. Eles tinham seus pecados expiados ou cobertos por um ano. Todos os anos eles tinham que chegar diante do tabernáculo e sacrificar e derramar sangue. E por um ano os seus pecados eram expiados. Mas Jesus, ele veio e completou de forma perfeita. Ele me redimiu e te redimiu. Ele me salvou e te salvou. Então eu disse para aquele irmão, eu disse assim: olha, se os pecados foram sobre ele de forma simbólica, os teus pecados foram também perdoados de forma simbólica. E outra coisa, a Bíblia fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nós podemos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Elias ressuscitou uma pessoa. O profeta Eliseu ressuscitou duas pessoas no seu ministério. Uma enquanto ele estava vivo e o outro que foi lançado sobre os seus ossos. Sim ou não? Nós podemos ver no próprio ministério de Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho de uma viúva. Sim ou não, irmãos? Ele ressuscitou a filha... A filha de quem? Hã? De Jairo. Obrigado, irmãos. Essa igreja é uma bênção, viu? Ele ressuscitou a filha de Jairo. Amém? Então nós podemos ver várias ressurreições, no próprio ministério de Jesus. Então, mas a Bíblia diz que ele foi o primogênito dentre os mortos. Por que a Bíblia diz que ele foi o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o primeiro a nascer de novo. Amém. Amém. Ele foi gerado tanto na carne como no espírito. Eu sei que muitas vezes dá um nó na nossa cabeça escutar um negócio desse, meu amado. Mas é a verdade. Pedro diz que ele foi vivificado no Espírito. Amém? Falando de Jesus. Porque quando você compreende quem Ele é, você começa a compreender quem você é. Por quê? Porque você está nele. Você lembra que eu falei? Ele é o cabeça, mas você é o seu corpo. Você lembra que eu falei? Ele é o cabeça, mas nós, como seu corpo e sua igreja, nós somos a sua plenitude. Ele se revela, ele se manifesta, ele se move através da minha vida e da tua vida. E quando ele é manifesto através de nós, a glória de Deus é manifesta. Aí Paulo, eu já estou encerrando, ele continua aqui no capítulo 5 e ele diz: olha só, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele diz: ora, nessas mesmas coisas, vós também, noutro tempo, diga noutro tempo.
Ele diz, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Então, ele diz que existia um tempo em que nós andávamos nestas coisas. Existia um tempo em que nós andávamos nestas coisas. O que eram estas coisas? Isso que eu acabei de mencionar: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Em outro tempo, nós andávamos nessas coisas. Essa não é a realidade da minha vida e da tua vida hoje. Amém? Nós andávamos nessas coisas em outro tempo. Que tempo? Quando nós não tínhamos Jesus, quando nós não estávamos nele, quando nós não tínhamos a sua vida, quando nós não tínhamos a sua natureza, porque hoje eu e você nós temos a vida de Deus. Efésios 2:1 diz, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa é a minha posição e a tua posição. Nós estamos nele, nós ressuscitamos juntamente com ele, nós estamos assentados à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, aonde acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está falando da minha posição e da tua posição, meu querido. É isso que eu estou te dizendo. Quando nós conhecemos quem Ele é, o que Ele fez, nós vamos automaticamente passar a conhecer quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, por causa da nossa posição. Aleluia! Então, aqui a partir do verso 5, Paulo diz que eu e você, nós temos que lidar com a velha natureza. Quem é que tem que lidar com a velha natureza? Você tem que orar a Deus para lidar com a carne que está te dominando? Não. Paulo diz, olha, existe graça e poder na tua vida. Eu já te dei, o Senhor lhe falou, eu já te dei a minha vida. Eu já te dei a minha vida. O meu espírito habita dentro de você. Então é você que tem que lidar com a velha natureza. Paulo fala, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida. Está falando do espírito humano, está falando do meu espírito e do teu espírito. O nosso espírito é vida. Por quê? Porque nós recebemos a vida de Deus. Não está falando da vida biológica, a vida humana, natural. Está falando da própria vida de Deus, a vida Zoé, a natureza de Deus que nos foi dada no momento em que nós nascemos de novo. E porque nós recebemos esta vida, nós podemos lidar com a velha natureza. Ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Contra estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos de tudo isso. Ira, indignação, maledicência. Olha só o que é que ele diz. Despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha que coisa tremenda. Ele fala de um velho homem e ele fala de um novo homem. Paulo, ele diz que eu e você, nós temos que nos despir do velho homem. O que é o velho homem? A velha natureza. É a natureza carnal, que ele fala que eu e você, nós temos que lidar com ela. E nós temos que nos revestir do novo homem. Quem é o novo homem? Aquele que está dentro. Está falando do meu espírito e do teu espírito que foi recriado. Amém? O teu espírito e o meu espírito que foram recriados em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o homem espiritual, ele tem que dominar.
O teu espírito, ele tem que dominar. É a mesma coisa que ele fala escrevendo aos Romanos no capítulo 8. Ele diz assim, porque aqueles que se inclinam para a carne, cogitam segundo as inclinações da carne. Mas os que se inclinam para o espírito, se cogitam segundo as considerações do espírito. Esta palavra cogitar é pensar como, considerar como. Então ele diz, se nós nos inclinarmos para a carne, nós vamos pensar como a carne. Mas se nós nos inclinarmos para o Espírito, nós vamos pensar como o Espírito. Amém? Que Espírito, pastor? O Espírito de Deus? Sim, porque o Espírito de Deus e o meu Espírito são a união homogênea hoje. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 6, ele diz assim, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Amém? Ele diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Essa palavra, de acordo com o dicionário bíblico Strong, está falando de uma unidade, ou uma união homogênea. O negócio se misturou tanto que ninguém sabe mais o que é o quê. O meu espírito e o teu espírito está mesclado com o Espírito de Deus. Nós estamos misturados. Sabe por quê? Por isso que quando nós morremos, imediatamente nós subimos. Porque nós estamos ligados a Ele. Nós estamos conectados a Ele. E chama-se novo nascimento. E eu acredito que eu estou falando para pessoas que são nascidas de novo aqui esta noite. E amados, nós temos que lidar com a velha natureza. Nós temos que lidar com o velho homem. Nós temos que arrancar das nossas vidas os maus hábitos. Nós temos que deixar Cristo ser manifestado através de nós. Porque ele diz, o novo homem se refaz segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem se refaz segundo a imagem daquele que o criou. Quando nós nos revestimos do novo homem, nós manifestamos aquilo que ele é, através da nossa vida. Maturidade espiritual é você manifestar Cristo. Agora me diz uma coisa, você está manifestando Jesus ou você está manifestando o diabo através da sua vida? Pastor, é possível o crente manifestar o diabo, revelar o diabo? Claro que é. Como eu falo, a Bíblia fala do homem espiritual, do homem natural e do homem carnal. Nós já falamos aqui sobre esse assunto. O homem espiritual é aquele que é nascido de novo e anda no Espírito, ou segundo o Espírito. Ele manifesta o fruto do Espírito através da sua vida. Quem é o homem natural? É aquele que não nasceu de novo. É aquele que tem a natureza do diabo. Ele não é nascido de novo, ele é natural. E quem é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo, mas ele anda segundo a inclinação da carne. Ele manifesta carne através da sua vida. E geralmente é uma fase na vida do cristão que deve ser pequena. Muitas vezes, quando nós somos novos na fé, bebês espirituais, nós não conhecemos as verdades espirituais. E nós andamos ainda, por um tempo, dando uma vacilada ou outra, andando segundo as inclinações da carne, muitas vezes. Mas o que acontece é que muitas vezes, muitos cristãos se recusam a crescer. Não crescem, não desenvolvem espiritualmente. E, meu amado, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com o não crescimento de um cristão, porque a salvação ela é pela graça, mas o crescimento ele é meritocrático. Para o cristão crescer, ele tem que buscar crescer. Para o cristão crescer, ele tem que se esforçar. Para o cristão crescer, ele tem que meditar na palavra, ele tem que se encher da palavra, ele tem que praticar a palavra, ele tem que viver a palavra, ele tem que crucificar a carne, ele tem que lidar com a velha natureza. Amém? Amém. Aleluia. Então, crescimento espiritual somos nós que decidimos crescer. É claro que Deus ele dá o crescimento quando nós buscamos o crescimento, mas nós temos que andar. Ele vai nos assistir. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, lá em Romanos, no capítulo 8, o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza.
Essa palavra fraqueza é incapacidade de produzir resultados. Então, na incapacidade humana, na incapacidade do homem produzir resultados, o Espírito de Deus vai pegar junto com ele. Essa palavra assistir no original é pegar junto. Não é te levar nos braços, meu querido. Ele vai pegar junto com você. Ele vai aliviar o peso. Ele vai pegar de um lado e você pega de outro. Amém? O Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Ele pega junto conosco. Jesus, ele convidou para mim e para você tomar sobre nós o seu jugo. Quantos sabem que o jugo é uma peça de madeira com 2 buracos, que o burro ou o jumento, né, que eu sou do interior, ou um cavalo, mesmo cavalo, ou touro, existe jugo de touro também, põe a cabeça e eles levam um peso em conjunto. Jesus, ele disse que eu e você, nós temos que tomar o seu jugo. Ele diz assim, olha, tome o meu jugo. Eu quero te dizer algo, o meu jugo ele é leve e suave. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou levar o peso maior. Mas tomar o jugo de Cristo significa seguir a Cristo, é você ir para onde Ele for. É andar do lado dele. Ele vai direcionar, ele vai seguir um caminho, tu tem que seguir. Aleluia. Tu tem que andar junto com ele. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que de fato entender aquilo que nós somos. Diga assim, eu sou filho de Deus. Eu sou a justiça de Deus sobre a terra. Eu sou um com Ele. E o pecado não me domina mais. Amém? Aleluia. Esta é a minha realidade e a tua realidade hoje. Nós temos que simplesmente acolher estas verdades e começar a viver esta realidade de forma sobrenatural. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações esta noite. Obrigado, Senhor, por esta verdade, Senhor, ela sendo revelada mais e mais. Eu oro, Senhor, por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade. Pai amado, eu oro, Senhor, para que mais e mais nós venhamos a compreender, entender, Pai amado, de forma clara, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos em Ti, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós queremos manifestar a Tua boa fragrância, Senhor, o Teu bom perfume através das nossas vidas. Nós queremos, Pai amado, ser, Pai amado, um canal da Tua glória. Senhor, nós queremos, Pai amado, revelar os céus sobre a terra através das nossas vidas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Obrigado por esta boa semente, Pai amado, que foi plantada em nossos corações esta noite. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que esta semente ela vai germinar, ela vai, Senhor, crescer, ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu gostaria de saber se existe alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de recebê-lo esta noite. Eu acredito que todos são nascidos de novo aqui. Aleluia. Existe alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? A Bíblia diz que a oração da fé salva o enfermo, cura o enfermo. Aleluia. Nós temos aqui nesta igreja pessoas que creem. Eu creio que a palavra ela é a verdade.
absoluta sobre toda enfermidade, sobre toda doença, sobre toda mazela. Aleluia. Alguém enfermo? Todos sarados? A Rejane, como é o nome da pessoa? Para nós orarmos. Felipe, é câncer? Aleluia. Vamos concordar, irmãos? Nós sabemos que a oração de concordância é uma oração poderosa. Amém? Se dois concordarem a respeito de qualquer coisa sobre a terra, será estabelecido nos céus. Aleluia. Pai amado, muito obrigado. Nós te rendemos graça, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pai amado, a tua palavra é a verdade. Nós cremos na tua palavra. Senhor, nós te apresentamos a vida deste jovem, do Felipe, Pai. Senhor, que a tua unção venha sobre a vida dele agora. Pai amado, a unção que despedaça o jugo. Na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, no nome de Jesus, Pai amado, que esta unção ela venha destruindo este jugo de enfermidade sobre o corpo desse homem. Nós amaldiçoamos esses tumores que estão espalhados em seu corpo, na autoridade do nome de Jesus. Nós determinamos que o fluxo da vida que alimenta esses tumores cesse agora na autoridade do nome de Jesus, e que cada um desses tumores comece a secar agora na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, nós amaldiçoamos cada um desses tumores, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela lei do Espírito da vida. Obrigado, Senhor, pela lei do Espírito da vida, vivificando o corpo desse homem, vivificando o corpo desse homem, enchendo de vida, na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu creio, Pai. Nós cremos na cura do Felipe, Pai. Nós cremos, eu sei, Senhor, que o relatório dos homens, o relatório da medicina, Pai, é que não tem mais jeito, Senhor. Mas nós cremos, Pai amado, na autoridade do nome de Jesus. Porque o impossível dos homens é possível para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é glorificado na fraqueza. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é glorificado verdadeiramente em momentos e situações como essa, Pai, que não há mais jeito, que está desenganado, Senhor, que somente o Senhor, Pai amado, que de pronto é reconhecido, Pai amado, que é um milagre, Senhor. É nesse momento que o Senhor é glorificado. É nesse momento, Senhor, que é o reconhecimento, Pai. E no nome de Jesus, Pai amado, nós cremos na recuperação desse homem. Nós cremos na cura desse homem, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Pois ele nos chamou.
Querido, eu sei que essa palavra ela impactou a tua vida. Amém? Então, Deus te abençoe. Fica na expectativa para o nosso próximo programa. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Diabo.